bem, a paz do Senhor mais uma vez para os nossos professores, superintendentes da Escola Dominical. A paz do Senhor, um abraço aqui a todos os nossos pastores, dirigentes de congregações do nosso campo de Bangu. Que Deus abençoe também a todos os amigos que participam conosco destas aulas. Para nós é um prazer muito grande estarmos compartilhando com todos os irmãos. Claro que o nosso objetivo, né, bom sempre lembrar, nosso objetivo dessas aulas foi trazer um entendimento para todos os nossos professores do campo de Bangu, alcançarmos a aula de professores, na verdade, trazendo uma forma orientativa para os nossos professores do campo. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, mas nós agradecemos que isso tem tomado o vulto, bastante pessoas também nos acompanham. Queremos agradecer sempre os comentários dos amigos, irmãos, que nos comentam, né? Às vezes atrasamos a resposta de alguns, mas Deus nos dê graça aí, continue orando por nós, né? Para que o trabalho continue nesta bênção, orando por nós, pelo ministério do nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. Bem, a lição de hoje que nós temos aqui, e lembrar também para você que o nosso pastor e professor Sóstenes Silva é o professor oficial destas aulas, mas devido aos seus muitos afazeres, hoje estou substituindo ele também nesta aula, né? E a lição é a lição de número 2, que traz aí o título, O Sacrifício da Expiação. Muito bem? Muito interessante a gente primeiro, né, quando começa, a lição ela já traz um título interessante, então você traduzir para o seu aluno o que é um sacrifício, né? Você traduz o que é um sacrifício e depois o que é expiação, que é uma coisa interessante, que é o assunto, que é o contexto dessa lição. Nós vamos observar, lembrando que estamos estudando do livro de Levítico, que nós na lição passada falamos sobre o Levítico é o manual de adoração a Deus. Então, a gente tem aqui neste livro falando sobre todos os pormenores da adoração, do serviço sacerdotal, do que tinha que ser feito, né? Então, nesta lição agora, vamos falar sobre sacrifício da expiação. E aí temos o texto áureo, que é o tema, o assunto bíblico, ou o versículo focal aí da lição, diz assim: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação, né? Verdade aplicada, aí vai aí o resumo da lição, diz assim: o sacrifício de Cristo proporcionou a reconciliação entre Deus e o homem. Aí é o resumo da lição, não é isso? O sacrifício de Cristo proporcionou a reconciliação entre Deus e o homem. Objetivos da lição, nós temos aí o primeiro, incentivar o cristão a ter por princípio de vida a voluntariedade. Olha só, item 1 da lição, o primeiro objetivo desta lição, incentivar o cristão a ter por princípio de vida a voluntariedade. E item 2, mostrar que Cristo é a realidade do sacrifício da expiação. Terceiro, ensinar que Deus sempre provê meios para que todos possam dele se aproximar. Muito bem? Nós temos aí, gostaria de lembrar sempre ao professor que nessas nossas revistas, revista do professor, ela tem um diferencial. Qual é o diferencial da revista do professor? Ela tem alguns subsídios que vêm numa linha, numas letras azuis aí, né? Para te ajudar, algum complemento de comentário. E temos aí também o motivo de oração. Este motivo de oração, ele só vem na revista do professor. Aí você pergunta, mas por que não vem na do aluno? Porque o motivo da oração, ele tem que ser algo, e eu gostaria de compartilhar e chamar a atenção aqui sua, professor, o motivo da oração. Você que ensina, você precisa ter um princípio de oração, orar sempre. E a revista já coloca isso aí para chamar como responsabilidade sua, por isso que eu estou dizendo, este motivo de oração, ele não está na revista do aluno, ele está na revista do professor. Então, eu gostaria que você tomasse conta desse item aí e sempre motivasse a sua classe a orar, né? Também. Então, você pega, por exemplo, esse da lição 2 agora, fala, ore pela saúde dos obreiros cristãos no país. É um foco durante a semana, você vai estar orando. Vamos falar que você vai dar a lição 2 agora, aí você já pega a lição 3, né? E já dá o princípio, o motivo da oração da lição 3 para os seus alunos orarem essa semana. Coloque como alvo.
faça algo diferente. Você está ensinando a palavra, ensine também a sua classe a orar. Faça um desafio com eles. Olha, o motivo da oração da semana que vem é esse. Eu gostaria que a gente sempre estabelece um horário, faz uma dinâmica com eles para que eles criem também os seus métodos aí para a oração. Muito bem, queridos, nós temos aí o primeiro item, incentivar o cristão a ter por princípio de vida a voluntariedade. Lá em Levítico, o contexto desse sacrifício de expiação, nós temos aí Levítico 1:2, onde ele começa a dizer, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas, né? Aí ele coloca aqui o versículo 3. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação e oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor. Aí a gente vai olhar aqui, o primeiro objetivo da lição é incentivar o cristão a ter, por princípio, a vida de voluntariedade. Ser voluntário é uma das coisas aqui, um dos processos aqui, dos modos de fazer o sacrifício da expiação, né? Quando você for fazer o sacrifício, tem que se fazer de uma forma voluntária. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça de uma forma, de um coração voluntário. Senhor, eu faço isso porque eu te amo. Não, Senhor, eu vou fazer isso, né? Mas é porque... tente, né, trazer para você. Faça uma oração a Deus. Senhor, me ensina a ter voluntariedade no meu coração. Que o meu ato, que o meu amor, o meu louvor, as minhas atitudes, elas sejam frutos de um coração que ama a Deus. Porque isso é interessante você trazer para o seu aluno. Por que você faz as coisas de Deus? Eu faço porque eu vou ganhar uma coroa lá no céu. Eu faço isso porque vai ter mais uma pedrinha na minha coroa. Eu faço isso porque se eu fizer isso, o Senhor vai me dar mais isso. Nós precisamos entender que o que Cristo quer de nós é que seja tudo que nós temos e fazemos para Deus, que seja algo de um coração voluntário. É por isso que o homem natural, ele não consegue adorar a Deus. Traga isso para os seus alunos. Por quê? Se fosse assim... Você, pelas suas próprias obras, você faria as boas ações, você estaria sendo salvo, mas não é. O Senhor, nós vamos traga para os seus alunos, né, aqui no sacrifício da expiação, o seu sacrifício, o seu oferecer a Deus tem que ser a sua oferta com uma coisa voluntária, de quem ama a Deus, de um coração que foi alcançado por Deus. Esse coração, ele foi transformado e agora pelo amor que existe dentro de mim, eu me exponho a Deus. Eu lembro de um contexto eram 3 tipos de servos que existem. Era um tema de uma mensagem há muito tempo que eu já vi em algum lugar, que são os servos escravos, servos mercenários e os servos filhos. 3 classes de servos. Discuta isso com o seu aluno. O servo escravo é aquele que serve a Deus por medo. No dia que ele conseguir uma coisa melhorzinha, ele foge, porque ele está ali como escravo. Ele é um servo escravo. O mercenário, na verdade, ele está servindo porque ele tem interesse em alguma coisa. Tem alguma coisa que está dando lucro para ele, que ele está se dando bem de alguma forma, então ele está servindo. No dia que ele perder aquele benefício, ele deixa de adorar a Deus. Mas existem os servos que são filhos, e estes servem a Deus porque o amam, se sentem como filho em relação ao Pai. Então este amor de Deus nos seus corações fazem com que eles voltem, retornem a Deus, tudo que fazem por amor a Deus. Que você possa trazer isso, né, para o seu aluno. O segundo item, mostrar que Cristo é a realidade do sacrifício da expiação. Ora, a gente observa, o comentarista vai trazer aqui sobre os tipos, né, uma oferta de animal limpo, aí ele fala aqui sobre uma oferta voluntária, que é o primeiro item, e depois uma oferta de animal limpo. Por que isso? Tudo isso já era um símbolo, né? Nós vamos ver aqui que ele fala dos animais, ofertas de gado, de vacas e de ovelhas, quer dizer, tinham que ser animais domésticos, né? E não poderiam ser animais selvagens. O comentarista até, ele dá aqui, ele faz um comentário sobre unhas fendidas, formas de pisar, e fala aqui também sobre ruminação, quer dizer, de alimentar a palavra de Deus. Alguns outros comentaristas, eles dizem também que tinha que ser de animais domésticos, porque eram animais que já estavam, né, domesticados, tinham um certo valor
por que não poderia ser de animais selvagens? Porque o animal selvagem, você, poxa, pega um animal selvagem, ele mata ele, faz um sacrifício, não faz sentido. Então, existem alguns também que dizem, o sacrifício tinha que ser de animais domésticos, porque era aquilo que você já se apegou, que já está dócil, que você tem um valor para você. Então, são também visões, mas você pode discutir, conforme o comentarista, né? Aqui uma oferta sem mancha, porque tudo isso, esse sacrifício da expiação, quando ele teria que fazer aquele sacrifício, né? Ele teria que colocar a mão sobre a cabeça daquele animal, aquele animal tinha que ser puro, sem mancha, porque tudo aquilo era um símbolo do próprio Cristo. Então, que você possa trazer esses contextos para o seu aluno, né? Ali tudo é um exemplo do sacrifício, que era uma expiação do pecado. Era alguém, um animal estava sendo morto, e é como se fosse a transferência da culpa daquela pessoa para aquele animal. Isso tudo que oferecia, esse tipo de rituais, na verdade, eles estavam mostrando, apontando para o verdadeiro, né, a visão que tem João Batista. Eis aí, quando ele apresenta Jesus Cristo diante dele para ser batizado, João Batista olha e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vê aqui em Cristo o próprio, né? É o que é o item 2, mostrar que Cristo é a realidade do sacrifício da expiação. Então Cristo estava ali, mas já em Levítico tem a explicação de como deveria ser feito esse sacrifício. Uma oferta sem manchas, a mão sobre a cabeça da oferta, né? Ele fala que o ato do ofertante no momento do sacrifício de impor as mãos era pessoal e intransferível, quer dizer, mostrando a identificação entre o ofertante e a oferta. Nós temos aí também o item 3, ensinar que Deus sempre provê meios para que todos possam dele se aproximar. A gente vai observar aqui, o comentarista fala sobre os tipos de ofertas que eram feitas, e você pode ver, já está no item 3 da lição aí, uma oferta que todos podiam oferecer. Podia ser de gado, poderia ser de uma ovelha, mas às vezes tinham pessoas que não tinham condição de comprar um boi, de um bezerro, um cabrito ou uma ovelha. E aí nós tínhamos alguns tipos de ofertas, né? De rolas, de pássaros, de aves, algumas coisas que era uma forma de que todos teriam que ter acesso. A gente observa aqui a preocupação de um Deus com as pessoas que não tinham condições. Deus queria estar no meio do povo, Deus queria a santificação desse povo, e para isso ele proveu todos os meios. Ele dava a regra de santificação, a regra da purificação. Por quê? Qual era a vantagem disso tudo da expiação? Era para que fossem perdoados os pecados, para que Deus andasse no meio do povo. E aí nós vamos observar que Deus, o item 3, fala, ensinar que Deus sempre provê meios para que todos possam dele se aproximar. Então, queridos, traga esse contexto para o seu aluno. Irmão, mas você a regra tem que ser um bezerro, tem que ser uma vaca, tem que ser sem mancha, tem que custar um valor, mas eu não tenho. O Senhor vai prover. Tudo tem conforme as tuas forças. Deus não é um ser injusto, e por isso ele aqui em Levítico organizava as regras para que o seu povo santificasse, e por todos eles tivessem a oportunidade de também ter o perdão dos seus pecados. Em Cristo, aí você pode trazer agora para a nossa realidade, né? Em Cristo, o nosso Cordeiro, nós vamos observar quando Cristo agora se apresenta, né? E alcança. Todos aqueles doutores estavam desprezando, e o Senhor estava buscando os mais carentes. Quando Cristo, né, diz assim, olha, muitas das vezes eu tive sede, você não me deu de beber, eu tive fome, você não me deu de comer. Senhor, mas quando que a gente te viu nessa condição? Todas as vezes que deixar de fazer um desses pequeninos, Jesus estava apontando ali para os seus. Isso era a preocupação de um Deus santo que desce como encarnado homem, e estava ali como um cordeiro mudo. Estava ali para cumprir todas as regras. Porque também, aí a gente fica, mas Deus, Jesus, né? As pessoas começam a colocar, Jesus tadinho, né? Foi morto naquela cruz, como se Jesus fosse tão sofredor. Não. Jesus, o nosso Deus, ele desceu a esta terra para cumprir todas as coisas conforme
plano da salvação que foi traçado por Deus, por Ele, e agora Deus, Jesus, através de Cristo, estabelece e desce e cumpre, né, para alcançar a todo aquele que Ele crê, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, ore a Deus, traga esse contexto, né, para que o Espírito de Deus possa traduzir melhor ao coração de cada um. Boa aula a todos, que Deus abençoe. Amém.